Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, na nossa última edição especial de férias, você vai rever a entrevista com o petroleiro Danilo Silva. O ex-conselheiro da Petrobras denuncia o desmonte na estatal. E o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, fala sobre a devastação causada pela Lava Jato. A gente volta ao vivo na segunda-feira, 17 de janeiro, às 9 horas da manhã. Entrevista. Isso aí, agora a gente volta com o Danilo, que eu acho que já está resolvida lá a questão. Danilo, você está me ouvindo bem? Muito bem agora, tudo resolvido. Agora com um fone de fio, que esse não acaba a bateria. Exatamente, risco zero. Risco zero. Então, eu tinha parado na parte de como vocês como petroleiros, como servidores, começaram a sentir essas intenções, né? Essa inclinação para a privatização da empresa. E eu queria que você recuperasse um pouquinho isso também lá no governo do Temer, depois do golpe contra a presidenta Dilma. Eu acho que o golpe, né, que é o grande marco, e a Petrobras é central nisso, né? O próprio vídeo fala e mata isso muito bem. O grande interesse eram as reservas do pré-sal. O avanço do Temer começa ali o desmonte da Petrobras, de fato. O Temer vem já com essa postura de praticar preços de mercado, de transformar. Eles mudam ali o Estatuto da Petrobras, onde ali estava no Estatuto da Petrobras estava escrito que a principal função da Petrobras era garantir o abastecimento nacional. E ali eles mudam o Estatuto da empresa e colocam que a principal tarefa da Petrobras é remunerar os acionistas. Então, é só uma frase no Estatuto, mas que diz muito do que foi o governo Temer. Passa um processo que a gente tinha no governo Lula e Dilma de investimento pesado, Petrobras como indutora e mediadora do Estado em vários lugares, né? Muitas vezes, principalmente nas regiões mais pobres do país, a Petrobras fazia o papel do Estado, seja com programas socioambientais, com programas educacionais. Isso é simplesmente tirado de pauta. A Petrobras para de ter esse papel social, já no governo Temer. Segue alguns projetos, mas já encerrando já. Você tem o processo de toda essa discussão sobre a corrupção na Petrobras, que na verdade foi uma grande desculpa para destruir Petrobras. A gente acompanhei de perto esse processo. Eu não estava no conselho, mas trabalhava no fundo de pensão nesse período. A gente foi obrigado a ceder todas as nossas bases de dados da Petrobras para PwC, para Ernst Young, duas grandes empresas de auditoria, e que elas baixavam os dados da Petrobras, de todo o sistema Petrobras, para procurar eventuais irregularidades. Só que no meio disso tudo tinha os dados geológicos da Petrobras, que não faz o menor sentido eles terem acesso. Tem toda uma discussão sobre governança, que não dá para acessar, tal, mas no fundo a gente disponibilizou os dados para esses setores que têm interesses e ligações que a gente não precisa aqui aprofundar. São claras e óbvios os interesses do capital. E a partir daí, do governo do Temer, você começa o principal ataque à Petrobras e ao povo, que é a paridade dos preços dos combustíveis. Ali você começa e estabelece que os preços da Petrobras passam a estar atrelados ao preço internacional. O governo Bolsonaro vem, reafirma isso. Paralelo a isso, o governo Bolsonaro também acabou com o subsídio do gás de cozinha, o que piorou ainda mais a situação do povo. E a Petrobras deixa de ser uma empresa que pratica uma política de preço responsável e que olha os outros, o povo de modo geral, para ser uma empresa como qualquer outra, uma empresa que só vai olhar os lucros. E até no capitalismo moderno é um erro, é um equívoco. Até para os neoliberais, essa lógica que a Petrobras adota, ela é um equívoco, porque ela está destruindo a própria companhia. Aí em seguida vem as vendas, né? Vende os terminais os dutos de gás foram vendidos, então todo o transporte de gás hoje está privado, sua grande maioria, com raras exceções do gás natural. Aí você vê em seguida as contratações de plataformas que antes eram feitas no Brasil, geravam emprego, indústria naval, eles passam a ser afretadas, ou seja, alugadas de outros países. Aí você também passa a venda do processo de venda das refinarias. Ontem se consolidou a venda da refinaria Landulfo Alves, uma das maiores refinarias históricas, a principal refinaria, a segunda maior refinaria do sistema Petrobras.
E assim segue. É um governo que, como disse o David Bacelar, nosso companheiro lá da FUP, é uma empresa que não ouve as crianças chorarem, não ouve o grito da pobreza. O que importa é remunerar 64 bilhões para os acionistas e a gente pagando o preço que está pagando. E em 2019, quando você ainda já fazia lá parte do conselho, você alertou para os riscos da venda das ações da BR Distribuidora pela Petrobras também, né? Que era um ponto ali estratégico da empresa. E eu queria saber que você explicasse agora para o nosso público por que você foi contra, o que você argumentou e quais foram as consequências da venda dessas ações. A BR Distribuidora era a cara da Petrobras, né? Quando a gente pensa em Petrobras, de modo geral, o brasileiro, ele lembra do posto de gasolina, lá do símbolo BR, que é uma marca Petrobras. Toda essa empresa ela já não é mais da Petrobras, é uma empresa privada, era uma empresa que garantia a disponibilidade de combustível, a distribuição dos derivados de petróleo no Brasil inteiro, e tinha então garantia que tivesse no centro de São Paulo, mas que a gente também tivesse lá no Sertão, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Ribeira, que também chegasse combustível a preços mais justos. Então, era o papel da BR Distribuidora. Quando você tira a BR Distribuidora da Petrobras e você a privatiza, como o que foi feito no mercado acionário, de uma maneira muito rápida, inclusive, sem ter debate, que esse é um outro problema, as privatizações da Petrobras, elas também ocorrem dessa maneira, com a venda de ações, e aí você perde o controle e você não consegue retomar, você precisa de uma ação muito mais forte. E aí, o que acontece na prática? Imagina que você tem uma fábrica, você produz a gasolina e você não tem como distribuir. Então você não tem como encher, você agora passa a depender de um terceiro, que tem outros grupos econômicos por trás, outros interesses, e que eles podem simplesmente dizer, olha, eu não vou distribuir mais a sua gasolina, Petrobras. Eu vou distribuir metade do que você quer, porque o resto eu vou importar, por exemplo. Então, perder a BR Distribuidora é perder a capilaridade, é perder a capacidade de entrega, é perder a capacidade de fato, de atender o povo brasileiro. Foi uma opção que, do ponto de vista político, já é um equívoco em si, porque a Petrobras tem toda uma história, foi criada a partir da luta do povo brasileiro, dos trabalhadores. Mas, para além disso, é isso que me choca também. A mesma lógica do mercado é uma burrice sem tamanho, porque você está abrindo mão de vender. Você tem tudo aquilo integrado e você fala, não, olha, a gente brinca que é a história da Coca, né? A Coca é uma Coca-Cola, né? Empresa gigantesca, é a Coca-Cola. Chega um belo dia e fala, olha, Pepsi, eu tô vendendo muita Coca, queria negociar com vocês aí, assume metade da venda aí da Coca de vocês, porque tô vendendo muito e não quero vender. Então qualquer país sério, até um capitalismo minimamente com lógica, o presidente da Petrobras e o conselho tinha que ser destituído no mesmo dia, onde já se viu abrir mão de um mercado gigantesco como esse. Então, é criminoso isso, na verdade. Na época a gente alertou, escreveu dos riscos disso, e tá aí. A Petrobras, hoje, se a BR Distribuidora resolver não distribuir os produtos da Petrobras, a Petrobras vai ter que desenvolver um novo parceiro. Tal. Então, é um desastre, em vários sentidos. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Danilo Silva, que é advogado e ex-conselheiro de administração, que foi eleito, né, pelos trabalhadores da Petrobras. A gente tem aqui participação também no nosso chat, Danilo, que eu vou passar aqui para você. A Cleusa Ramos comentando que, além, né, dos funcionários da Petrobras, também outros funcionários públicos defendem e votam em partidos neoliberais. Será que isso é desinformação ou má fé? Tem uma pergunta aqui também. Tem um comentário aqui do... Agora é Paz para a Amazônia, reformou, privatizando, desmatando, destruindo tudo. O João Ricardo Roque pergunta que eles entendiam ou queriam comprar toda a Petrobras para benefício próprio e de outros países? Isso significa uma traição ao Brasil por tirar os lucros das mãos do povo brasileiro pelo Estado? E aí o Danilo comentou, né, que além de ser um crime, não é nada inteligente do ponto de vista de mercado, né? Porque a gente perde ali também. A gente perde mercado consumidor importante. A Fernanda Otero comenta, esse programa é muito importante para entender o que foi feito com a maior companhia do Brasil. E a Cleusa Ramos aqui alerta que os funcionários precisam fazer constantes conscientizações, né, junto ao povo, convocá-los a se manifestarem contra essa tragédia. A gente já vai falar dessa questão da mobilização, porque eu vi aqui, Guedes,
Guedes, desculpa. É porque eu ia falar do Guedes agora. Me perdoa, Danilo. Me perdoa por essa falha aí. Por essa gafe. É porque assim, o Guedes volta, Paulo Guedes volta a pressionar pela privatização da Petrobras e diz que o petróleo valerá zero. E aí eu vou linkar isso com a informação aqui que o David Bacelar postou também no Twitter, que o Conselho Deliberativo da FUP Brasil aprovou em reunião a realização de ato nacional para amanhã contra a privatização da Petrobras. E aí eu estou linkando tudo, né? A Cleusa Ramos provocando aqui essa conscientização da população, o Paulo Guedes insistindo na privatização e vocês reagindo com essa mobilização. Queria que você falasse disso um pouquinho. Tá, assim, primeiro, da questão da conscientização, acho que essa provocação da Cleusa é fantástica, né? Mas esse é o desafio de um projeto que a gente tem que construir para o Brasil de novo, um projeto que encante as pessoas, que a gente conquiste corações e mentes, porque nós estamos perdendo esse debate. A eleição do Bolsonaro é isso, mas eu tenho esperança, estamos aí, como dizem por aqui, como o pessoal brinca, né? Que saudade do nosso ex. O nosso ex está voltando aí ano que vem, se Deus quiser. Nosso ex-presidente, presidente Lula, e a gente é isso, a gente precisa ter um projeto que encante. Eu lembro que o presidente Lula, quando ganhou a eleição passada, o primeiro mandato lá em 2003, né, que assumiu, ele disse o seguinte, olha, na posse, não basta, agora nós ganhamos a eleição, mas vocês precisam se mobilizar, se posicionar, eu acho que essa é a nossa tarefa. Fazer desse próximo mandato um mandato de conscientização dos trabalhadores, de mostrar as diferenças. Agora, é um projeto difícil, é um debate difícil, Cleusa. A gente não sai desse debate sem muito diálogo, sem muita conversa, mostrando os erros, porque se fosse fácil, nenhum trabalhador votava nesses caras, porque tá aí, né, reforma trabalhista, a gente não ganhou nada. Eu tava discutindo isso com outro cara, agora mesmo, no Facebook, que eu tenho mania de responder os haters, dizendo para ele, falou assim, olha, a gente não ganhou nada até agora. A gente só perdeu. Isso que o Brasil estava quebrado, só tirou dos trabalhadores, porque do outro lado da relação capital-trabalho, os caras só ganharam dinheiro até agora. Então, se a gente conseguir conversar, a gente vai ter que ter um exercício de paciência, de formulação. Quanto ao Paulo Guedes, é isso. Paulo Guedes, se tem uma coisa que esse governo não mentiu, são os interesses deles. E Paulo Guedes é o legítimo interesse e não é o puro interesse do mercado financeiro. A gente tem que entender que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes representa o lodo do mercado financeiro, o que tem de pior. Não é o cara que está ali operando na bolsa, grandes investimentos, não, é o sorrateiro mesmo, é aquele cara da especulação mais baixa, mais nociva que a gente pode imaginar. Então, esses interesses estão agora em voga. Paulo Guedes pressiona, nós do lado de cá vamos fazer nossa parte, que é nós nos mobilizarmos. Você falou da notícia do David aí, dia 4 tem mobilização contra a venda da RLAM, mas a gente está em mobilização constante e o desafio é fazer com que essa mobilização saia dos portões da Petrobras e chegue ao povo brasileiro. Porque hoje o preço dos combustíveis já está privatizado. Essa empresa só faz sentido se essa empresa for uma empresa que tem uma política de preços que respeite o povo brasileiro. A privatização é esse preço já, a gente já sabe. Então não tem essa, vai baratear os preços, vai diminuir, vai não. O lucro vai aumentar ainda, são 64 bilhões de acionistas. Petrobras, no seu plano de desenvolvimento, o plano de negócios de antes de ontem, soltou. Vai ser a primeira vez na história que a Petrobras vai distribuir mais dividendos aos acionistas do que fazer investimento. É uma loucura isso. A empresa começa a se comprometer cada vez mais nessa ânsia de dividir o butim da guerra, né, do golpe. E foi para isso que eles deram o golpe. Então, o desafio é... Mas assim, eu particularmente, para fechar isso, eu não me preocupo muito com as privatizações não, sabe por quê? Porque os caras já tentaram uma vez, já tentaram duas, vão tentar três, nós vamos resistir. Nós vamos fazer de novo, nós vamos dar um basta, nós vamos frear o Paulo Guedes, nós vamos frear o bolsonarismo e nós vamos avançar com essa empresa e o desenvolvimento do país. Isso eu não tenho medo, a gente não tem medo desses caras. Agora, vai ser uma peleja grande. Tamo aí. É isso, e torcer também para que a sociedade se mobilize, porque quem está pagando quase R$8 na gasolina e não achar que essa luta é dele também, tem alguma coisa muito errada. A gente tem mais uma pergunta aqui
sobre aquele a entrega de dados que você falou, né? Que não foram só dados que foram requeridos, foram dados também estratégicos, né? O João Ricardo Roque fala aqui os dados geológicos, ou seja, onde tem petróleo do pré-sal para futuras explorações e a prospecção da quantidade, qualidade do petróleo, foi parar nas mãos de empresa privada de auditoria. Ele quer que você fale um pouquinho mais disso aqui. Tá, todos os dados da Petrobras, se você lembrar, isso acontece um pouco antes. Tem um caso de um container da Petrobras que foi arrombado, acho que no Porto de Santos, e lá tinha alguns computadores com dados geológicos. Esse é o primeiro ataque concreto que a gente tem prova contra a soberania brasileira em relação ao pré-sal. Isso foi um crime, ponto. Formalmente. Até hoje não se fala mais nisso, ninguém mais soltou uma linha sobre isso na grande mídia, e ali constavam, porque a gente sabe, que das conversas internas e tal, tudo indica que ali constavam alguns dados geológicos iniciais do pré-sal. Segundo, durante a Lava Jato foi instituído uma figura que é um conselho, um comitê, que ele vai olhar as irregularidades da Petrobras, em tese, que estavam sendo denunciadas ali. E esse comitê tem duas empresas que assessoram. Na verdade, tem alguns escritórios de advocacia e empresas de auditoria, as Big Four, que o pessoal chama, as 4 grandes. No caso, aí a PwC e a Ernst Young. Essas empresas, durante o processo, foi dado a elas acesso integral a todos os dados da Petrobras. Todos. Não foi só os dados financeiros, só os dados econômicos, não, foram todos os dados, inclusive os geológicos. Em tese, eles chamam isso de... Eles têm... Na governança tem um negócio que chama Chinese Wall, né? O muro chinês. Que, em tese, você separa ali e setores dessa empresa não teriam acesso a esses dados. Mas eu não tenho controle disso, ninguém tem controle disso, quem tem controle disso é a própria empresa. Então, elas tiveram sim acesso a dados importantes, estratégicos da Petrobras, de negócio. Então, é muito grave isso. A gente não sabe onde isso foi parar. Só para você ter uma ideia, como é que é a descoberta do pré-sal, o mérito do ex-diretor, o Guilherme Estrela, que é o cara que acreditou na Petrobras, acreditou no Brasil, e que foi lá, e os geólogos da Petrobras que insistiram e acreditaram nisso, mas a parceira para perfurar o pré-sal e procurar era a Shell. O que se conta internamente é que a Shell veio junto, primeiro furo não achou nada, seguiu na parceria, segundo furo não achou nada, seguiu na parceria, no terceiro a Shell falou, tô fora, não vou furar mais pré-sal. Shell sai do consórcio, da parceria, e a Petrobras segue por uma determinação da importância que era aquilo, as suspeitas que a gente tinha, os geólogos da Petrobras, e descobre o pré-sal. Então, até nisso, o setor privado teve, até na lógica dos caras, o setor privado teve até a oportunidade, não quis, porque não quis arriscar. Essa é a diferença de uma empresa pública que entendia que tinha que descobrir aquilo, tinha que achar, e uma empresa privada que só está olhando lucros. Então, essas empresas de auditoria tiveram acesso sim a esses dados, a gente não sabe o que elas fizeram em tese. Tecnicamente eles vão dizer que não tiveram acesso, que está lá no banco de dados, mas eles não olharam. Mas é isso, quem que confia nisso? Como é que a gente vai... Os caras foram capazes de dar um golpe no Brasil, os caras foram capazes de grampearem a presidenta da República, os caras prenderam o chefe o ex-presidente Lula, o primeiro nas pesquisas, os caras elegeram, endeusaram o Sérgio Moro, criaram esse monstro, esse monstro nojento como herói nacional. Que me garante que esses caras estão com esses dados e eles não vão fazer? Se bem que eu vou dizer para você, eles foram tão longe nesse processo de golpe que eu nem sei se eles precisam fazer isso ilegalmente, porque hoje, com as parcerias que a Petrobras fez, hoje com o acesso que eles têm lá dentro, com os interesses que estão sendo defendidos pelo Estado brasileiro, já devem ter isso na mão, sem nenhuma crise. É como você falou, além de grampear uma presidenta da República, exibiram o diálogo no jornal, né, no jornal de maior audiência da TV aberta brasileira. Então, realmente, não sei se precisa fazer alguma coisa ilegalmente, né? Parece que institucionalizaram o crime aí. O Matheus Oliveira pergunta aqui, Danilo, se tem como reverter essa questão, por exemplo, da distribuição, né? As ações foram vendidas da BR Distribuidora, mas se no momento que a gente recupera
de repente a gente tem aí um governo mais progressista, mais voltado para os interesses nacionais, dá para reverter isso? Dá para fortalecer essa questão da distribuição novamente ou é um caso perdido? Não, não é um caso perdido, é possível, mas como ela está no mercado de ações, você vai ter que entrar com uma oferta de ação, e aí tem alguns detalhes, eu tenho que garantir para todo mundo que está no mercado o mesmo preço que eu vou pagar nas ações, tem algumas cláusulas da legislação do direito financeiro, né, que você precisa obedecer. Então é difícil, é caro, mas é possível sim. Lá atrás, quando o governo Lula é eleito, a BR Distribuidora tinha uma série de ações que estavam vendidas no mercado e o governo recomprou. Também teve o processo de capitalização da Petrobras, onde o governo aumentou sua participação na Petrobras também. Então é possível, e é essencial, na verdade, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, nós petroleiros, no governo Lula, em que pese os avanços indiscutíveis em relação ao petróleo e à Petrobras, o papel da Petrobras, é que o único jeito da gente garantir essa empresa de atender os interesses do povo brasileiro é essa empresa se tornar 100% estatal. A empresa de economia mista tem suas vantagens, é muito bom, mas estruturalmente a gente fica muito na mão desses caras, eles podem a qualquer momento, a gente viu o que eles estão fazendo, sob a desculpa de atender o mercado, eles destruíram o patrimônio nacional, venderem, e é isso que eles estão fazendo, eles estão correndo. O que eles querem fazer? Por que o Bolsonaro não mexe no preço? Porque a garantia do preço internacional é central para a venda, para a privatização. Porque o que os caras não querem é que o Lula sente lá e decida com os gestores da Petrobras que agora eu vou praticar preços mais saudáveis. Veja que olha que ponto que nós estamos chegando, né? Com esses caras. A gente não está discutindo nem... nós estamos discutindo o mínimo. Não estamos nem discutindo a revolução. Nós só queremos ter preço justo. Ninguém está dizendo que a Petrobras tem que dar prejuízo, nada disso. Esses caras foram a um limite que é a barbárie. Então, é possível, e é isso. É ganhar eleição e pressionar. Pressionar porque tem um Congresso extremamente reacionário, não vai mudar isso. O Bolsonaro, eu acho que a gente vai acabar com o Bolsonaro, mas a gente não acaba com o bolsonarismo. Ele tá lá, o tio do pavê segue sentando na mesa de churrasco com você. Então, você vai ter que construir isso, fazer essa mudança. Mas é pressão. Não adianta, não dá para fazer como a gente fez da outra vez. Muitas vezes que o presidente Lula precisou e a gente ficou olhando, sem entender o que estava acontecendo. Acho que os movimentos sociais e os sindicatos vão ter que agir fortemente no próximo mandato. E sociedade também, né, Danilo? E eu queria que você comentasse também esses efeitos, né, tanto da Lava Jato, quanto dessas vendas fracionadas da Petrobras. Qual foi o resultado, os impactos disso nas políticas da empresa e na vida dos empregados? Não, assim, a gente vive o pior. Eu tenho 19 anos de Petrobras, esse é o pior momento que eu vivi na Petrobras. Eu peguei a transição para o governo Lula. Hoje a gente enquanto trabalhador, estamos sendo atacados assim, diuturnamente, em especial os companheiros aposentados. Petrobras criou um novo plano de saúde, na verdade entregou, sem licitação, para uma empresa privada o nosso plano de saúde, uma carteira considerável. Isso, inclusive, quem fez isso foi o ex-gerente de RH, Cláudio Costa, que foi demitido por um suposto crime de insider, né? Que é o crime que é quando você usa informações privilegiadas no mercado acionário, e quem disse isso não sou eu, quem disse foi a Petrobras. Esse cara, no mínimo que a Petrobras tinha que fazer era parar, olhar e falar, deixa eu ver onde esse cara pôs a mão, porque se o cara teve coragem de agir no mercado para ganhar dinheiro, imagino que ele não fez que ele pode ter feito no dia a dia. Mas nem isso fez. A Petrobras seguiu. Nós temos aposentados nossos que estão vindo com os contra-cheques zerados, pessoas que pagaram a vida inteira estão ganhando. Eu conversei na sexta-feira com sexta-feira passada, que veio R$50 de pagamento. É ilegal, mas a Petrobras fez. Existem liminares pelo Brasil inteiro proibindo a Petrobras de realizar esse desconto, e ela simplesmente ignorou as liminares e segue fazendo os descontos. Então, para os trabalhadores de modo geral, a gente perdeu muito. Com esse processo. E os aposentados, mais ainda. E aí você tem outras discussões, né? A mudança dos contratos de prestação de serviço, os companheiros terceirizados que estão recebendo cada dia menos. As pessoas estão se submetendo a trabalhos cada dia por remunerações menores, porque você tem um exército de reserva gigantesco, não tem obra no Brasil, Petrobras está parada, aqui e ali, muito pontualmente.
Então, assim, é uma situação para a gente, enquanto trabalhador, desesperadora, assim, é o pior cenário. Tudo piorou, não tem nada que eu possa dizer assim, olha, tal coisa, ó, isso aqui pelo menos melhorou. Não, é o caos mesmo, uma desgraça, assim, a gente vai trabalhar pensando de como é complexa a situação. E o pior, sem espaço para o diálogo, eu acho que isso que é o mais difícil. A Petrobras hoje, ela não dialoga com o movimento sindical, ela não dialoga com os trabalhadores, ela não dialoga com mais ninguém. Então é uma decisão, padrão governo Bolsonaro. Petrobras é igualzinho, não tem diferença. Para o povo, de modo geral, o impacto está aí, né? É o preço dos combustíveis, a inflação. Então é uma situação caótica, assim. A gente, os ataques que o governo fez por meio da Petrobras ao povo brasileiro e a nós trabalhadores é imenso. E aí quem sofre mais, sem dúvida, é o povo mais pobre, que não consegue comprar gás de cozinha, é o trabalhador terceirizado, que tem seus direitos ainda mais precarizados. Empresas entram, ganham contratos na Petrobras para prestar serviço, não conseguem chegar até o final, porque entram por um preço muito baixo. Então a Lava Jato, ela destruiu as principais empresas brasileiras. Então hoje, se você precisar fazer uma grande obra na Petrobras, um revamp o revamp que a gente chama é uma reestruturação de uma unidade operacional, né? Trabalho complexo, tudo. Eu não tenho mais grandes empresas brasileiras que façam isso. Então, a gente tem uma obra de uma nova unidade de hidrotratamento, que mexe na qualidade do diesel e da gasolina, na Replan, refinaria de Paulínia, e eu não sei como é que está hoje, mas uma das propostas era um consórcio internacional, trazer empresas de fora para virem para cá fazer o serviço, porque hoje nós não temos. As grandes empresas nacionais, elas foram quebradas pela Lava Jato. Então foi um projeto, né? A Lava Jato foi um projeto de poder, de destruição do parque industrial, a política de conteúdo nacional, que era uma política que formava, que construía fornecedores, dava condições para que o Brasil não sofresse a tal da doença holandesa, né? Que é ter um país muito rico de petróleo, mas que totalmente dependente de petróleo. O Paulo Guedes fala o petróleo vai acabar, né? O preço vai ser zero. Uhum. Gente, a gente usa carvão ainda no mundo. A gente usa carvão. E quem tem carvão não abre mão. O Canadá, que é um país que eu considero um país que tem uma legislação socioambiental muito interessante, de preservação, está queimando carvão. A Europa está queimando carvão. Então, não é o petróleo que... Então, isso é uma grande falácia. Mas vamos supor que isso fosse verdadeiro, né? Vamos supor que o petróleo fosse desaparecer mesmo. Esse dinheiro que eu estou vendendo no pré-sal hoje, eu deveria, no mínimo, estar investindo em energia limpa, então. A gente não tem isso. Se você olhar o plano de negócio da Petrobras, não tem uma linha concreta sobre, olha, nós vamos fazer 300 unidades de fotovoltaicas, mais 500 de moinhos de vento. Você não tem. Então, assim, é uma empresa hoje que vive de exportar petróleo, queimar dinheiro, distribuir para acionista e que não vai ter dinheiro para fazer a transição energética. Então, o nosso destino nesse modelo é a extinção da Petrobras. É uma empresa pequena que não vai ter capacidade de produção, não vai ter capacidade de entrega e, consequentemente, não vai gerar riqueza para o povo brasileiro. É isso, hoje a gente conversou com o Danilo Silva, que é advogado, ex-conselheiro de administração eleito pelos trabalhadores da Petrobras e petroleiro há 19 anos. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT, esclarecendo as dúvidas do público. Um bom dia para você e a gente segue aqui atento a esses desdobramentos e fazendo essas denúncias diárias aqui no jornal, viu, Danilo? Conta com a gente. Contamos sim. Valeu, Amanda. Obrigado. Bom dia. E vamos eleger, vamos buscar Lula. É Lula em 2023. Bora ganhar essa eleição. Vamos lá, obrigada. Beijo. Entrevista. Você que está conectado aqui no Jornal Rádio PT, a gente vai falar agora sobre a devastação causada pela Lava Jato e o nosso convidado é o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT desta segunda-feira. Bom dia, Amanda, bom dia, ouvintes e pessoas que estão acompanhando as transmissões da Rádio PT, das redes, etc. Exato, porque a gente está no YouTube também, então a gente também tem telespectadores, é um público muito múltiplo aqui.
Eu queria falar do livro, que você é um dos organizadores, né? O Operação Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, né, Gabriele, que resultou da pesquisa realizada pela Central Única dos Trabalhadores e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIESE. Esse estudo ele virou um livro que aborda diversos aspectos da operação comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Qual a importância da gente ter uma publicação como essa, Gabriele? Olha, eu acho que esse livro ele é extremamente importante para ter uma visão fora da mitificação que ocorreu em relação à Lava Jato. Quer dizer, o combate à corrupção é algo que todos nós devemos perseguir, não há dúvida quanto a isso. Agora, o combate à corrupção, para ser eficiente, ele tem que ser cirúrgico, ele tem que ser um combate específico, ele tem que ser um combate aos corruptos e aos corruptores. Ele não pode ser um combate que destrua as empresas, não pode ser um combate que destrua a economia e, principalmente, não pode ser um combate que caracteriza a corrupção como o principal problema político do país e transforma a luta da corrupção como aquilo que justifica todos os meios para atingir o seu efeito. Nas pesquisas de opinião, os grandes problemas brasileiros sempre foram o desemprego, a pobreza, a saúde e a educação. A questão da corrupção era um tema importante, porém estava lá no 6º, 7º, 8º, 9º ordem de prioridade dos problemas brasileiros. Nos períodos pós-2013 até 2018, 19, o tema da corrupção virou o principal problema brasileiro. E em 2019 para cá, os temas reais do povo, a fome, a miséria, a falta de perspectivas, a educação, a saúde, passaram a ser de volta os temas reais. O que esse livro mostra é que o combate à corrupção acabou sendo uma destruição do setor de petróleo e gás no Brasil, uma destruição do setor de engenharia naval, da engenharia pesada brasileira, e, em particular, uma destruição dos princípios básicos do direito. Ou seja, a lógica que foi adotada de combate à corrupção pela Lava Jato foi uma lógica de destruição do Estado de Direito, quer dizer, revertendo princípios fundamentais do direito moderno. Quer dizer, quem tem que provar a culpa é quem acusa, todas as pessoas têm o direito a um julgamento justo, e o fato é que a Lava Jato rompeu com tudo isso e ameaçou a democracia brasileira e acabou não sendo tão eficiente como poderia ser no combate à corrupção. Pois é, e ela ganha esse apoio midiático, né? Aí vale tudo para ter alguém preso, para ter a delação premiada. Depois ela se torna também uma ferramenta de perseguição a um projeto político. E eu queria que você comentasse essa destruição, né? A partir do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, ou seja, muito recente, até hoje, até os dias de hoje, em 2021, como é que a Petrobras foi afetada pela Operação Lava Jato nesse período pós-golpe? A Petrobras veio enfrentando alguns problemas que não são problemas da Petrobras, mas que são problemas do Brasil, quer dizer, na verdade, da economia brasileira. Quer dizer, a partir de 2013, 2014, ainda no governo Dilma, os preços internacionais do petróleo começaram a cair, diferentemente da situação atual. O preço do petróleo, do barril do petróleo, estava $107 em dezembro de 2014. Em julho de 2015, ele cai para 37. Quer dizer, uma empresa que tem a sua principal produção com o preço caindo de 107 para 37 vai ter problemas, claro. Então, o primeiro problema foi esse, o preço do petróleo caiu. Consequentemente, as exportações e as referências de preço da Petrobras reduziram. Segundo, nós tivemos uma depreciação do câmbio enorme. O câmbio sobe, sai de 1,96 para 2,60, 2,70 em um ano. Então, uma empresa que tem dívida em dólar, imediatamente essa dívida sobe. E, em terceiro lugar, aí vem diretamente a Lava Jato, a partir de 2014, a Lava Jato passou a caracterizar a Petrobras como um antro de corrupção. Então, como a Petrobras era um antro de corrupção, os financiadores, os credores, etc., puxam o freio de mão
no financiamento da empresa e, portanto, a renegociação da dívida passou a ser algo muito mais difícil pós-2014, pós-Lava Jato. Agora, os dados mostram que a corrupção na Petrobras ela é muito grande em termos absolutos. Não há dúvida que a Petrobras reconhece uma perda de corrupção de 2004 a 2014 em torno de 6 bilhões de reais, mas como a Petrobras faturou nesse período 2,6 trilhões de reais, essa perda absoluta enorme de 6 bilhões passa a ser relativamente pequena em relação ao faturamento da empresa. Então, em relação ao faturamento da empresa, esses atos de corrupção corresponderam a menos de 0,3% do faturamento. Os sistemas de controle de qualquer empresa dificilmente conseguem captar variações de comportamento nesse nível de precisão. E a Petrobras também não conseguiu captar isso e ninguém sabia, de fato, o que estava acontecendo nos bastidores que os corruptos confessaram. Então, portanto, nós tivemos o efeito de reputação sobre a Petrobras, combinado com um conjunto de elementos fora da Petrobras e uma opção que a Petrobras fez, aí foi uma opção estratégica da empresa, de dar prioridade a resolver os problemas financeiros de curto prazo, ao invés de crescer no longo prazo. E isso, como consequência disso, a empresa foi esfacelada. A empresa está sendo vendida aos pedaços nesse momento. E teve também, né, essas consequências na esfera do trabalho. O fechamento de 4,4 milhões de postos de trabalho, isso são dados também da publicação. Tirou também 172 bilhões de reais em investimentos entre 2014 e 2017, um valor 40 vezes maior que o montante que o Ministério Público afirma ter recuperado com a operação. E como é que são, agora a gente vai falando de investimentos, né? Porque pela primeira vez a empresa distribui mais dividendos do que investe, né? Quais são as consequências da falta de investimento numa empresa como a Petrobras? Antes de falar disso, eu queria comentar um pouco o que você disse, quer dizer, nós tivemos aí a destruição de mais de 4 milhões de postos de trabalho, não somente na Petrobras, mas principalmente na engenharia brasileira. O desmonte da nossa engenharia, o desmonte de nossa engenharia naval, nossa engenharia pesada é gigantesco e tem efeitos de longo prazo. Os investimentos contraídos também provocaram, e alguns estimam que quase 2% da queda do PIB pode ser explicado por essa redução dos investimentos do setor de petróleo e gás. Olhando para o futuro, a Petrobras hoje já saiu da sua crise financeira que estava vivendo até 2017, 2018, e também os preços do petróleo voltaram a subir, e o que acontece é que a Petrobras virou uma empresa altamente lucrativa para os acionistas de curto prazo. Estudos recentes feitos pelo professor Eduardo Costa Pinto da UFRJ mostram, por exemplo, que a Petrobras está ganhando 3 vezes mais do que as outras grandes empresas em termos da rentabilidade do patrimônio líquido da empresa nesse momento. Nos últimos 3 trimestres, a Petrobras teve uma lucratividade extraordinária. E essa lucratividade vem dos preços ligados aos preços internacionais, os preços dos derivados ligados aos preços internacionais, e a extremamente alta produtividade do pré-sal brasileiro, que produz petróleo, que possibilita a produção de petróleo a custos de extração extremamente baixos. Então, essa lucratividade, que poderia vir a caracterizar um novo ciclo de investimento, também por opção da empresa, está caminhando para transformar a empresa numa vaca leiteira para os acionistas. Ou seja, a distribuição de dividendos para o governo em torno de 37%, mas 63% para os investidores privados, transformou a Petrobras numa empresa assim, altamente atrativa para quem quer especular no curto prazo. Não para quem quer olhar para um longo prazo, mas para quem quer especular no curto prazo, é muito atrativa. Há bancos que estão dizendo, por exemplo, que a Petrobras, se continuar nessa linha, vai retribuir o investimento em 5 anos. Ou seja, vai dar uma rentabilidade média anual de 20% sobre o investimento, que é mais alta do que
qualquer outro segmento da economia brasileira. Hoje o Jornal Rádio PT recebe o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Você que chegou agora, acompanha com a gente a entrevista. A Cleusa Ramos diz aqui, o ex-juiz parcial queria fazer um projeto político, derrotar Lula e o PT, e está se vendo o resultado agora com a sua candidatura. José Francisco Gomes Ferreira te deseja saúde e paz, companheiro Sérgio Gabrielli. E o Paulo Carvalho, que está falando aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, te dá bom dia, diz que tem uma grande admiração pela sua competência e faz uma pergunta. Numa eventual volta do PT ao poder, você voltaria à Petrobras e como iria recuperar toda a moral financeira da empresa? Olha, o companheiro de Corumbá, eu estou com 72 anos de idade e acho que dificilmente eu voltaria para a ativa nesse momento. Acho que dificilmente eu voltaria para a Petrobras. Mas num caso de uma volta, agora eu complemento aqui a pergunta do Paulo Carvalho, numa eventual volta do PT ao governo, qual seria a primeira providência, na sua opinião, para começar a recuperar essa empresa brasileira tão importante? Olha, eu acho que nós temos um problema grave que nós temos que enfrentar logo de cara a partir de 2023. Nós estamos com uma dependência de importação de derivados muito grande. Essa dependência de importação de derivados faz com que nossa economia fique vulnerável às variações de curto prazo dos preços internacionais. A Petrobras atual já admite que precisa ampliar a capacidade de refino, já admite que vai dobrar a capacidade da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, mas é insuficiente. Qualquer taxa de crescimento que nós retomarmos a partir de 2023, crescimento da economia brasileira, e todos nós queremos que a economia brasileira volte a crescer, vai levar a um aumento da demanda de derivados. Vai levar a um aumento da demanda de gasolina, de QAV, de gás de cozinha, de querosene para aviação, né, que é o QAV, do diesel. E aí você vai ter duas opções. Ou você vai continuar importando, ou você aumenta a capacidade de produção no Brasil. Então nós vamos ter que enfrentar a decisão em 23 de aumentar a capacidade de refino. E aumentar a capacidade de refino não é instantânea. Uma refinaria leva de 5 a 7 anos para começar a operar. Então a decisão de 23 vai ter efeito em 2027, 2028. Portanto, nós temos que olhar mais de médio prazo, além do curto prazo. Então, esse é o primeiro problema, que é a política de refino e a política de abastecimento brasileira. O segundo elemento que eu acho que nós temos que enfrentar é o problema da retomada do papel da Petrobras nas diversas áreas de exploração. Tanto a exploração do pré-sal, novas áreas do pré-sal, que a Petrobras tem que retomar a sua posição dominante nas áreas do pré-sal, como nas áreas de fronteira. Quer dizer, nós temos que ampliar a exploração em áreas de fronteira para ter um horizonte mais longo de produção de petróleo no país, e a Petrobras tem que retomar o papel de dirigente, o papel de liderança desse setor, incluindo a prospecção em bacias terrestres, incluindo a prospecção em bacias, significativas. O terceiro elemento importante é que a desintegração que a Petrobras está vivendo, vai na direção contrária ao que o mundo está vivendo. As grandes empresas de petróleo do mundo tendem a ser empresas que produzem o petróleo, transformam o petróleo nas refinarias e vendem o petróleo derivado para os consumidores. Além disso, entram mais em energias renováveis, em particular na área dos biocombustíveis e dos fertilizantes. As empresas modernas de petróleo cada vez mais são integradas à petroquímica. Tudo isso nós estamos numa direção contrária. Então nós temos que voltar a fortalecer a integração da empresa no conjunto das atividades. E por fim, eu acho que nós não podemos deixar de perceber o papel de locomotiva que a Petrobras tem para certos setores da economia brasileira. Eu acho que dificilmente nós vamos voltar a ter o papel que em 2010 a Petrobras teve na alavancagem da indústria naval brasileira, por exemplo. Mas
nós podemos identificar nichos importantes em que nós possamos ter condições de acelerar a indústria brasileira, e a Petrobras tem que desempenhar esse papel. Em relação às decisões passadas de desmonte da Petrobras, eu acho que nós vamos ter que ter uma política séria de investigar caso a caso, de buscar juridicamente todo o ressarcimento possível das perdas que a Petrobras veio a ter e, talvez, em alguns casos, reverter processos de venda que ocorreram. Mas não acho que esse é o centro da política da empresa pós-2023. Mas isso são opiniões pessoais. Desculpa. Absolutamente pessoais. Isso não é a posição do PT. Aliás, hoje vai ter E não é um possível futuro presidente da empresa falando, nem né, Gabriel? tampouco é um futuro presidente da empresa falando. É um pesquisador que mantém aí as antenas alertas para o que está acontecendo no setor. E ainda sobre essa publicação, né, CUT Diese, ela foi entregue ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também foi traduzida e enviada a diversos organismos internacionais. Qual é o objetivo de levar esse livro para o Congresso e para outros países? Bom, para o Congresso é porque a Lava Jato teve um papel político fundamental de desmonte da democracia brasileira, de derrubada da presidenta Dilma e de garantia e de exclusão do presidente Lula na candidatura em 2018, que apesar do bom desempenho do companheiro Fernando Haddad, acabou levando à vitória do Bolsonaro e o desastre que o país está vivendo. Então, o Congresso tem que ser informado dessas questões. E no plano internacional é importante porque a imagem brasileira passada pela Lava Jato é a imagem de um país corrupto, de que as empresas brasileiras são corruptas, etc. E nós precisamos desmontar essa imagem, demonstrando os efeitos negativos da ação generalizada que foi tomada, generalizada, mas direcionada contra o PT e direcionada contra as políticas partidárias, e de tal maneira que nós precisamos denunciar também internacionalmente essa situação. Aqui o Paulo Carvalho falou, o que é isso, companheiro Sérgio? Lula está com 76 anos e um gás a todo vapor. Falando para você reconsiderar sua decisão de aposentadoria. Mas Lula... Desculpa. O Lula diz que corre 7 km por dia. Eu sou um sedentário velho. Vamos mudar isso então, Gabriele. Aqui, ó. João Ricardo Roque diz que as produções de energia limpa e o aumento do consumo destas fará as energias derivadas do petróleo ter um consumo menor. E como isso, e com isso sendo reserva estratégica para o mundo, ele te pergunta, quando fizer essa transição para energia limpa, né, que é um caminho que vários países estão fazendo, esse consumo menor gera uma reserva estratégica para o mundo de petróleo? Olha, eu acredito sim que vai haver uma redução da demanda mundial de combustíveis fósseis. Acho que lá para 2040, 2050, nós vamos estar aí em torno de 27%, 28%, 29% da matriz energética nacional, mundial, provinda de combustíveis fósseis. Particularmente petróleo, né? Que se você somar petróleo, gás e carvão, isso vai para alguma coisa perto de dois terços da matriz energética de fontes primárias de energia. Vai diminuir. Hoje é 37%, então você vai ter uma perda aí de 10 pontos percentuais. Mas vai continuar em torno de 30%. Uhum. E 30% de 100 milhões de barris de dia, hoje a demanda é 100 milhões de barris de dia. A demanda mundial hoje está em torno de 100 milhões, 96, 97 milhões de barris de dia. A economia mundial vai crescer. Então, em termos absolutos, o número de barris que vão ser usados lá em 2050 provavelmente será maior do que, mesmo relativamente menos do que hoje, mas vai ser em termos absolutos maior do que é hoje, porque a demanda vai crescer. A África vai demandar mais, as economias africanas vão ter mais inclusão, a demanda na América Latina vai crescer, a China e a Índia continuam crescendo muito, mesmo que na Europa, nos Estados Unidos
e no Japão haja uma redução mais rápida do que isso. Mas, por exemplo, as frotas de veículos elétricos que tendem a crescer no mundo, ninguém hoje, nas grandes estimativas técnicas existentes, prevê para 2040 mais do que 20%, 25% da frota de veículos elétricos. 75% dos veículos em 2040 deverão ser veículos a combustão interna, portanto, utilizadoras de derivados de petróleo. Portanto, a estratégia, o fato do Brasil ter uma reserva estratégica grande como é o pré-sal, coloca o Brasil como um elemento importante na geopolítica mundial de acesso aos combustíveis fósseis. E a gente está assistindo agora também essa conversão da Lava Jato num partido político, né? Com o Moro sendo ministro de Bolsonaro e agora pré-candidato à presidência, o Dallagnol também decidindo se vai concorrer à Câmara dos Deputados. Eu queria que você comentasse esse capítulo especificamente, que é o Lawfare e Poder Judiciário, que foi escrito pela jurista Gisele Cittadino. Queria que você desse suas impressões também como ex-presidente desse processo de combate à corrupção que vira um processo político, se utilizando do judiciário para perseguir inimigos. No livro há alguns capítulos que mostram de forma bastante clara, digamos assim, a origem ideológica e a origem, digamos, pragmática das operações tipo Lava Jato no mundo, em particular no Brasil, com origem em estratégias da comunidade de inteligência, da comunidade de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, a utilização do lawfare, ou seja, a utilização da intensificação da ação jurídica contra algumas lideranças, e ao mesmo tempo que utiliza a mídia para fazer um massacre midiático, e ao mesmo tempo se utiliza do poder imperial dos Estados Unidos de impor aos restantes do mundo os princípios legais, parte dos princípios legais dos Estados Unidos, a chamada transnacionalização do direito americano, esse elemento de estratégia de expansão do Império Americano se traduz claramente na expansão da Lava Jato e da utilização intensa da perseguição jurídica contra certa liderança do Brasil, em particular o presidente Lula e dirigentes do PT. Essa situação do Lava Jato criou uma situação brasileira que tudo vale contra a corrupção, chamada. Então, quando você diz que tudo vale, você abandona a democracia, você abandona o direito das pessoas de considerarem-se inocentes até que se prove o contrário, você abandona a ideia de julgamento justo, e você introduz um conceito que é um conceito de direito de guerra, que é o conceito do domínio do fato, que tende a punir dirigentes independente da comprovação de fatos que levem e provas que levem à culpabilidade desses dirigentes. O simples fato de ser dirigente coloca-o como centro de uma quadrilha, como aquele ridículo PowerPoint do Dallagnol coloca o Lula no centro de um conjunto de coisas não relacionadas. Esse foi o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, aqui em participação ao jornal Rádio PT. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai reprisar essa entrevista hoje, às 15h, na Rádio PT, e vai virar podcast também, viu, Gabrielli? Para você poder também compartilhar com seus contatos aí a entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Amanda. Obrigado a todos vocês. Bom dia. Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.